nós temos algo chamado exclusivismo, é uma aula de escatologia. Exclusivismo teológico. Exclusivismo teológico significa o quê? Que a minha teologia é a única teologia verdadeira, e fora da minha teologia não tem mais nada verdadeiro. As testemunhas de Jeová são assim, são exclusivistas. A única teologia autorizada para uma testemunha de Jeová é aquela que vem lá da torre de vigia, que é autorizado pela torre de vigia. Quer dizer, só aquilo que eles falam, só o que a organização fala. Exclusivismo teológico. Só que a Bíblia, ela é assim? Não, a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela é um livro de cultura espiritual, e existem verdades teológicas que estão em outras culturas, que eles já têm aquela noção antes de nós. Por quê? Porque a verdade, quando Deus espalhou a verdade pelo mundo, Ele espalhou para todo mundo. Só que o diabo veio e foi solapando a verdade, foi colocando um monte de pá de cal em cima da verdade. Qual que é o dever do teólogo cristão? O dever do teólogo cristão é que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: examinai tudo. Quando ele falou para Timóteo ir visitá-lo na cadeia, ele falou para Timóteo levar o quê? Os pergaminhos. Quais pergaminhos? Porque Paulo, ele era um leitor de tudo. Paulo lia a Torá, lia o Talmud, lia os filósofos gregos, lia a lei dos romanos. Paulo lia tudo. Ele era um cidadão universal, ele não ficava encaixotado dentro de um judaísmo mofo, cheirando a mofo. Ele era um homem que ele falava os 3 idiomas, e ele tinha cidadania romana, podia andar para qualquer lugar. Quando ele fala para Timóteo trazer os pergaminhos, que ele tem que ler os pergaminhos, é o equivalente a gente dizer o seguinte: estude teologia e estude tudo. Estude tudo. Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui estudar um pouco da teologia dos Mormons, mas eu peguei um livro lá chamado Livro de Mormon e li o Livro de Mormon. Me dava um embrulho no estômago, mas eu li. Eu peguei os livrinhos da Torre de Vigia, tem muita coisa ali que eu aproveito, porque não tem nada, não tem erro, mas tem coisa que eu não aproveito, mas eu li também. Li a teologia dos luteranos, dos calvinistas, toda essa literatura que vocês veem aí, que o pessoal da Nova Era distribui, eu li também. Seixonoye, eu li também. Budismo, tudo. Quer dizer, só que você tem que ter um critério. Qual que é o critério? Você tem que ter a sua teologia, a sua, o filtro. Você não pode se perder na teologia dos outros e ficar aí parado. Você tem que ter uma noção teológica, primeiramente sua. Por isso que a nossa igreja, ela está veiculando a declaração de fé das Assembleias de Deus. Para quê? Para que este livro, a declaração de fé, ao lado deste livro aqui, ele possa ser um norteador para as suas convicções pessoais teológicas. Mas esse aqui é um compêndio. É um compêndio. Você tem uma vasta literatura teológica, mas é uma coisa assim monstruosa, gigantesca, que você vai poder ler também, para poder aprimorar o seu conhecimento e não entrar num exclusivismo teológico. Pelo amor de Deus, se você entrar num exclusivismo teológico, você vai ficar capenga na sua teologia, vai escapar um monte de coisa por você. Tenha suas convicções, tenha as suas razões, mas amplia também a sua capacidade de raciocínio e de comparação. Não significa que você vai importar os deuses das religiões para a sua religião. Só que a Bíblia mostra para nós que os judeus estavam com uma teologia desatualizada sobre a vida após a morte. Por quê? É óbvio que tem vida após a morte. As religiões em volta já falavam, as babilônias já falavam, as egípcias já falavam, as arianas já falavam, as outras religiões já falavam. Só que o judaísmo não falava, porque ainda Deus não tinha esclarecido. Quando Moisés disse que Coré, Datã e Abirão desceram vivos para o Sheol, Deus já estava revelando ali, tem vida após a morte. Quando o sangue de Abel estava falando do outro lado, clamando por Deus, Deus já estava dizendo, tem vida após a morte. Quando Jó, ele disse, olha, eu creio que os meus olhos verão o meu Redentor, os meus mesmo, vida após a morte. Só que os hebreus, eles conseguiram entender isso? Não. Por quê?
por causa de uma coisa chamada arrivismo teológico. O que é arrivismo teológico? É você fazer fronteiras, você levantar verdadeiras muralhas da China em volta do seu ponto de vista e falar: só isso aqui que é verdade, aquilo que está lá fora não é verdade. Por isso que eles erraram, e erraram muito, hein? Vocês perguntam se esse erro ele é grave? É um erro grave. Esse é um erro grave porque os saduceus, por exemplo, os saduceus, eles existiam no tempo de Cristo, eles eram teólogos, e eles eram teólogos de elite, tá? Não era mal formado. O saduceu era muito bem formado, mas eles só aceitavam os livros de Moisés, eles só aceitavam o Pentateuco, só a Torá. E os livros dos reis, das crônicas, e os livros dos profetas, eles já não aceitavam. Por causa disso, eles entraram nesse assunto e foram tirar um barato de Jesus. Eles foram tirar um barato, e aí Jesus tira um barato maior ainda. Fica tranquilo, Jesus não foge da raia. Quer conversar com ele sobre teologia, ele gosta, tá bom? Os saduceus chegaram para Cristo e disseram: escuta, tirando um sarro mesmo, entre nós havia um homem que casou-se com uma mulher, e aí ele morreu, e a mulher foi e casou-se com um irmão, e casou-se com outro, e acabou casando com 7 irmãos. Na ressurreição, de quem que ela será esposa? Eles estão tirando um sarro. Cristo diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus ainda dá uma lapada, ele fala assim: errais muito. Eles só tinham a Torá, eles tinham uma Bíblia que ainda estava desatualizada neste assunto. Por quê? Porque eles tinham um pedaço da Bíblia, não tinham a Bíblia inteira, e não tem como você fundamentar uma doutrina tão séria como essa usando só um texto, irmãos. Você precisa da Bíblia inteira, porque o assunto está presente na Bíblia inteira, e você precisa de uma iluminação do Espírito Santo, porque sem a iluminação do Espírito Santo a Bíblia fica fechada para você, fica fechada. Se ele não te iluminar, você vai passar por cima do texto. Coré, Datã e Abirão desceram vivos para o Sheol? Desceram. Os saduceus leram isso? Leram. A voz de Abel falava com Deus depois de morto? Falava. Os saduceus leram isso? Leram. Entenderam? Não entenderam. Não basta a Bíblia, não basta a teologia, tem a dependência do Espírito Santo para entender as doutrinas reveladas por Deus. Reveladas. Aí Jesus disse: vós não lestes nas Escrituras que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Olha só o argumento teológico em favor da vida após a morte. As testemunhas de Jeová estão errando? Sim. Por quê? Porque estão com uma teologia desatualizada, que vem do Antigo Testamento mal interpretada. Mal interpretada. A doutrina já estava lá. Cristo está argumentando teologicamente. Ele diz assim: nunca lestes nas Escrituras que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ora, Jesus argumentando: ora, Deus não é Deus de mortos. Ele não pode ser Deus de Abraão, Isaque e Jacó se eles estiverem mortos. Deus é Deus dos vivos, porque para com Deus todos vivem. Existe vida após a morte, comprovado pelas palavras de Jesus no Novo Testamento. É então necessário a gente fazer o quê? Atualizar a doutrina. E quem é que atualiza a doutrina? É o Novo Testamento. Não tem como você ter uma doutrina dessas se não for atualizada pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, ele atualizou cada página do Antigo Testamento. E aqui vai o meu aborrecimento para as pessoas que não fazem teologia do Novo Testamento. Meu aborrecimento. Por quê? Porque querem trazer o mosaísmo para a igreja, querem trazer o judaísmo para a igreja, querem trazer as doutrinas do Velho Testamento para a igreja, sem a revisão do Novo Testamento. O Novo Testamento revisa. Eu pedi para vocês lerem aí Filipenses capítulo 1, não foi? E o que disse o apóstolo Paulo? Que ele estava em aperto. Por quê? Ele desejava ficar com os irmãos, só que ele também queria partir e estar com o Senhor. Paulo está dizendo que se ele partisse, ele estaria com o Senhor. É a doutrina do Novo Testamento, dizendo que na hora que você morre, você não fica estacionado no meio do caminho, nem fica morto e enterrado debaixo da terra.
Na hora que você morre, você vai para o Senhor, você parte para o Senhor. Existe vida após a morte, a verdadeira vida. E aí eu vou fazer um pequeno intervalo, por causa que eu comecei essa aula falando para vocês sobre Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Morreu. E agora? O que vai acontecer depois que eu morro? Vamos para o juízo? Os egípcios já sabiam disso. Os hebreus não sabiam. Não é que Moisés não sabia, os hebreus não sabiam. Os egípcios já sabiam que você morre e você vai ter que bater continência para os deuses. É lógico que não é para os deuses, mas eles já sabiam que você não tem como você voltar enquanto você não for julgado. E olha que os egípcios eles estão com uma cultura de 4.000 antes de Cristo. É coisa antiga. Os pagãos em volta já sabiam que tem vida após a morte, e os hebreus estavam desatualizados e não sabiam. Por isso que eu falei para vocês, não dá para ter um arrivismo teológico, levanta as cercas porque eu tenho uma formação teológica, acabei e estou pronto e acabado. Desculpa, irmãos. Se você estiver pronto e acabado, então pega o diploma lá e me ensina também. Eu estou querendo isso daí. Não dá para estar pronto e acabado. Nós estamos a caminho, nós estamos andando, e você vai conhecer gente que sabe um pouco mais do que você, porque já tem uma quilometragem nessa busca aí há algum tempo. Senta e conversa. Conversar não é pecado. Não quer dizer vai e abraça, mas dá ouvidos. Porque se Nicodemos não tivesse feito aquilo, não tinha nascido de novo, porque ele já era formado. Vou abrir para vocês fazerem as perguntas agora, que é a hora do bem.